Olá, signo de Capricórnio, muito bem-vindos ao canal Tarô Musical. Eu sou a Ira, sou musicista, compositora, taróloga e musicoterapeuta. E nesse canal eu trago mais do que uma leitura de tarô, que já seria muito legal, mas eu trago algo mais. Eu trago uma música que se conecta com essa leitura, eu canalizo essa música ao final da leitura. E essa música segue com vocês durante o tempo que essa energia da leitura estiver ressoando com a sua vida. Então eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, que é quando essa música vai ser canalizada. É importante que vocês tenham em mente aquilo que a gente sempre fala, que é uma leitura de energia geral, então não vai ressoar completamente com a sua vida. Se por um acaso isso acontecer, convido vocês a virem na descrição desse vídeo. Lá tem o meu contato, o WhatsApp, e vocês falam diretamente comigo e buscam por uma consulta que seja específica para a sua energia. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com alguém de Capricórnio que possa querer ouvir o que vai ser dito ainda nessa mesa. Por favor, se inscreva nesse canal, me ajude a crescer. Eu comecei com o canal agora, eu preciso da ajuda de vocês para que ele cresça. Também ative o sininho de notificações para que quando um novo vídeo vier, vocês se conectem com esse vídeo também. Sigam aqui comigo juntos, vamos crescer e fortalecer uns aos outros. Eu espero que essa energia dessa leitura se conecte com vocês e que traga alguma mensagem, alguma elucidação, alguma paz, enfim, alguma cutucada, algo que faça você se mover também, se for o caso. E é isso, vamos começar com essa leitura. Hoje eu vou começar a leitura com o oráculo Além do Eu, que vai trazer uma mensagem inicial que vai guiar a nossa leitura a partir daqui. Então vamos lá, signo de Capricórnio. Quero saber o que vocês estão vivendo nesse momento. E eu queria uma mensagem que trouxesse para a gente essa direção, né? Para eu entender em que momento vocês estão. As pessoas que vão se conectar com essa energia, em que momento vocês estão, para a gente poder entender o que vem a partir disso. Minha guiança, minha cigana, por favor, me traga uma mensagem para o signo de Capricórnio. Valorizar o caminho, o processo, esquecer um pouco do fim almejado. É na jornada que a vida acontece. É no esperar que a vida nos prepara para as conquistas. É na simplicidade que está o presente, que se chama estar vivo. Que mensagem, hein, gente? Valorizar o caminho, valorizar o processo. Isso fala da gente estar conectado com o presente, né? E entender que, tipo, a nossa meta, as nossas metas, elas importam muito. São elas que guiam a nossa caminhada. Porém, a nossa caminhada, ela é tão importante quanto a nossa meta. Até porque, quando a gente está caminhando, né, para aquele lugar que a gente quer chegar, esse processo da caminhada, o percurso, faz a gente chegar nesse lugar com a visão necessária, com os aprendizados necessários para a gente viver aquela meta alcançada na sua totalidade. Se a gente esquecer de percorrer esse caminho, provavelmente, talvez a gente até chegue lá nesse lugar, porém a gente não vai chegar inteiro. A gente não vai chegar como a gente deveria chegar lá e usufruir disso que a gente tanto quer, disso que a gente tanto sonha. Interessante essa mensagem. Será que vocês se conectaram com essa mensagem? O que é que vocês estão buscando nesse momento? O que será essa meta e qual será esse caminho que vocês estão precisando estar mais atentos, né? Segundo essa mensagem. Vou tirar agora com tarô vidente da luz. Eu quero entender aqui qual é o presente de vocês. Qual é o momento presente? Quais são os sentimentos, os pensamentos que estão permeando o momento presente de Capricórnio? Por favor, guiança, por favor, tarô, me revele qual é o momento presente de Capricórnio. O que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, o que eles estão buscando. Qual é o sentimento? Qual é o pensamento de Capricórnio nesse momento? Viraram muitas cartas. Eu não vou considerar, porque foram muitas, certo? Vamos seguir. As de pentáculos, as de ouros, né? Como queiram. As de pentáculos. Não, desculpa, não é as, é 4 de pentáculos. Entendi. Vocês estão protegendo algo que é de vocês. Protegendo algo que é de vocês. Algo no sentido mais matéria, sabe? Talvez vocês estejam buscando algo. Muito provavelmente vocês estão buscando algo, mas de alguma forma vocês estão querendo proteger algo que vocês já têm.
manter por perto, manter dentro do domínio de vocês, algo que vocês já têm. Ah, em outra perspectiva também, essa carta pode simbolizar apego, apego a algo, sabe? Apego a algo que vocês provavelmente gostam muito ou acham muito necessário, algo que é importante de fato para vocês. Vamos entender um pouco melhor. Por favor, Tarô, me dá mais uma carta a respeito desse quatro de pentáculos, sobre sentimentos, pensamentos de Capricórnio nesse momento. Mais uma carta, por favor, Tarô, para Capricórnio, momento atual. 9 de paus. Olha só, com 9 de paus na mesa, esse 4 de pentáculos também pode ter uma outra perspectiva, que é, assim, essa carta também tem essa possibilidade de interpretação, que diz respeito a tipo, alguma coisa que vocês estão já lutando há algum tempo, assim, para construir, materialmente falando, sabe? Uma estabilidade, uma certa segurança que vocês querem muito, e já faz um tempo que vocês estão buscando, sabe? Eu acho que esse caminho talvez esteja bastante longo, né? Demorado até. Mas esse 9 de paus vem como se vocês não tivessem nem perto de desistir, assim, sabe? Mas vocês estão cansados, né? Estão cansados porque já deve estar fazendo um bom tempo que vocês estão buscando isso. E, assim, mas assim, sabe, é como se desistir não fosse uma opção para vocês, né? O sentimento de vocês em relação a isso. Tipo, eu tô no caminho, tô fazendo isso, tá cansativo porque já tá demorada essa situação, né? Por isso que a primeira carta, né, a primeira carta do oráculo fala sobre valorizar esse caminho, né? Então, o 9 de paus vem muito como uma ideia de, tipo assim, você tá quase lá, né? E você sabe que você tá quase lá, por isso que caiu nessa área do que você está sentindo e pensando, esse 9 de paus. É algo que você tem lutado muito para conseguir, já faz um tempo que você está conectado com essa intenção, assim. Bom, Capricórnio é um signo muito relacionado a essa questão da matéria, né? Vocês são muito preocupados, no sentido até bom da palavra, com a construção de solidez, de algo material, a segurança. Vocês têm isso muito forte no perfil de vocês. E o 9 de paus aqui, ele me vem, assim, vem para mim um sentimento de que, apesar de estar difícil, eu não cabe dentro de mim a ideia de desistir, sabe? É como se fosse um gás. Vocês estão no gás final da história, assim, dando o que há de possível ser dado assim de energia para que essa coisa se concretize, seja lá o que for, mas provavelmente diz respeito à questão de estabilidade mesmo, do financeiro, do trabalho, das buscas de vocês, de carreira, né? Será que isso tem a ver? Agora eu vou pedir para o tarô aqui para me dizer qual é a dessa situação mesmo, não sobre o que você sente e pensa sobre essa situação, mas o que ela é na sua vida, de fato. Por favor, tarô, o que essa situação é para o signo de Capricórnio nesse momento, de fato, longe de todas as expectativas e sentimentos deles em relação a essa situação, o que essa situação, de fato, ela é na vida de Capricórnio? De fato, ela é na vida de Capricórnio. Por favor. Duas cartas caíram. Cavaleiro de Copas e a Força. Tomar um golinho de água. Primeiramente, é alguma coisa que está realmente a caminho de vocês, né? Pelo Cavaleiro de Copas, eu sinto que é algo que vai trazer muito, sabe quando você traz paixão nas coisas, sabe? Algo que vai trazer muito entusiasmo mesmo, sabe? Aquela coisa que mexe com você por dentro, sabe? Tem que ter cuidado também para não ser uma coisa que consome, no sentido da paixão que é avassaladora demais, sabe? Entendendo se paixão aqui não necessariamente relacionada ao campo afetivo, mas a paixão pelas coisas mesmo, sabe aquela coisa da empolgação exacerbada que acaba tendendo a um certo desequilíbrio, né? Então, assim, de certa forma, é alguma coisa que traz muito entusiasmo para sua vida, o seu coração fica cheio.
Com a força aqui, eu vejo que você tem que ter muito controle mesmo no sentido desse equilíbrio, sabe? Entre a coisa da razão e da emoção. Porque tende a ser uma coisa que traz muito essa energia, sabe? Essa coisa empolgante, assim. Porém, é importante muito você ter esse controle, sabe? Ter esse controle das suas emoções em relação a essa situação em si. Não é que seja uma situação que cause algum tipo de perigo para você, mas é muito importante que você tenha uma postura muito centrada, né? Essa situação cobra de você um equilíbrio, sabe? Uma postura centrada. Porque ela é algo que você quer muito, né? Só que você não pode se deslumbrar com isso, sabe? Você não pode deixar que os impulsos te conduzam nessa situação. Porque ela tem que ser, mais uma vez, eu acho que eu já repeti isso, algo que te empolga demais. Então, Cavaleiro de Copas, né? É algo que está vindo para você e que vai te trazer muito esse entusiasmo pela situação em si. Porém, com a força, eu tenho muito essa sensação. Óbvio que a força tem outros significados também, mas eu vejo muito essa situação de tipo você precisar manter um certo autocontrole em relação a esse entusiasmo, ser muito pé no chão, em resumo, né? É uma situação que te pede ser pé no chão, ser realista, ser prático, como vocês já são, por essência, mas ser bastante prático, né? Mas também trazer amor para a situação. Calma, não é para ser somente prático, até porque vocês têm uma tendência muito maior a ser muito práticos, mas é equilíbrio, equilíbrio. Nem tanto paixão, nem tanta razão, sabe? Tipo, um equilíbrio grande sobre isso, tá certo? Agora, eu peço bom, isso é meio que já um conselho, né? Mas eu vou pedir para a espiritualidade alguma coisa relacionada a isso, um conselho. Talvez isso aqui sirva mais assim como um alerta sobre o que é de fato essa situação, sabe? É uma situação, ok, massa assim para vocês, uma coisa bem positiva, porém desafiadora no sentido do quanto vocês do como vocês vão se comportar diante disso, sabe? Pelo que eu entendi. É isso. Agora eu quero saber um conselho para Capricórnio nessa situação. Um conselho, por favor, Karine. Um conselho. Pagem de espadas. Hum. Pagem de espadas, como um conselho, né? Me dá a sensação, mais uma vez, de buscar equilíbrio, né? Meio que dando continuidade ao que, né, o que veio antes. Buscar equilíbrio entre ideias que você tem e conhecimentos que você tem para colocar essas ideias em prática. Ver se faz sentido. É quase como você não agir por impulso, mais uma vez voltando aqui à parte anterior da leitura, né? Vai ser um momento de muitas ideias. Vai ser um momento de muitas inspirações, sabe? Assim, vai vir muita ideia, muita coisa, muitas novidades vão aparecer. Muitas novidades, muitas oportunidades vão acontecer, sabe? É, porém, é muito importante que vocês busquem conhecimento sobre planejamento para ação, entende? Que planejamento e estudo, conhecimento seja a base que vocês vão usar para concretizar as coisas que vêm à cabeça. Tá bem, assim, na minha percepção, essa leitura está muito conduzindo para esse lugar, assim, de pé no chão, coisa que vocês já são. Eu acho que eu estou falando aqui para o coletivo de Capricórnio, algo meio óbvio, assim. É, por exemplo, se fosse uma leitura para um signo de ar, talvez fizesse, né, um sentido muito maior, mas assim, me traz essa sensação de buscar sempre, sabe, pensar um pouco antes de ir adiante.
E faz todo sentido com o que diz a mensagem inicial, né? Valorizar o caminho, o processo, esquecer um pouco o fim, ficar atento mesmo, porque vocês estão provavelmente numa sede muito grande de conquistar aquilo que vocês querem, e faz todo sentido, porque a gente vive nessa vida buscando mesmo alcançar os nossos objetivos e tá tudo certo com relação a isso, nenhum problema. Só que a gente não pode deixar que esse ímpeto, essa força, que é muito positiva também, ela faça curva, sabe? Assim, porque quando a gente tem força demais, vontade demais, às vezes pode chegar num ponto onde a gente precise dar um passinho para trás para poder construir algo mais sólido e que essa coisa que vocês querem tanto, se firme na sua vida de uma forma mais duradoura, mais sólida. É basicamente isso. Então, essa mensagem de conselho é quase como uma sequência, assim, do que veio antes mesmo, sabe? Assim, vocês vão precisar manter sempre um equilíbrio. É uma situação que vai buscar vai cobrar de você um autocontrole, certo? Um autocontrole para que você não se deslumbre muito, sabe? Com o que vem por aí. Tipo, e o conselho vem confirmando isso, sabe? Vocês vão ter uma enxurrada de ideias, oportunidades e tal, mas é muito importante que vocês busquem o conhecimento, estruturação, organização, para que essa coisa ela realmente se concretize de uma maneira mais sólida, mais segura, sabe? Como vocês querem, né? Tipo, como vocês mesmos sonham e desejam. Algo mais, mais firme e concreto. Baseado nesse conselho, e tendo em vista que vocês vão fazer exatamente isso, qual o futuro dessa situação para Capricórnio? Qual o futuro dessa situação para Capricórnio? Por favor, Tarô, me traz uma mensagem clara. Qual o futuro dessa situação para Capricórnio? Nossa, caíram 3 cartas. Deixa eu me ver aqui. Dois de copas, rei de pentáculos e 8 de copas. Olha só, esse dois de copas me remete muito a uma situação assim de vocês estarem sendo muito guiados, sabe? Pela espiritualidade. Porque o dois de copas ele pode simbolizar algo mais relacionado a relacionamento amoroso, né? Você mais outra pessoa. Porém, nesse contexto, que tem, na minha sensação, tratado mais de uma questão, de um objetivo pessoal seu, ou até mesmo profissional, que é pessoal e profissional também, né? Geralmente, nossos objetivos profissionais também estão unidos aos nossos objetivos pessoais, assim. Então, me dá uma sensação de que vocês estarão sendo bastante guiados a esse objetivo que é o que vocês querem, que é o Rei de Pentáculos, né? Que é conquistar essa estabilidade, esse lugar de tranquilidade, de não mais pensar sobre como será o dia da manhã, sabe? Sobre como será, sei lá, tipo, o medo de não ter, né? O medo da falta, o medo da ausência de coisas que são necessárias à vida, sabe? E tem um 8 de copas aqui, que fala muito sobre o deixar para trás algo, sabe? Algo que não te pertence mais, assim. E dentro desse contexto, me sugere que vocês realmente vão estar abandonando mesmo essa coisa do medo, da ausência de não ter, que é algo muito comum, assim, na vida adulta, né? Eu creio. A vida na sociedade que a gente vive, onde a gente depende muito dessa coisa da grana, das condições financeiras, para poder sobreviver. Então a gente sempre vive nessa linha tênue entre o medo
de não ter e a luta constante para manter, né, a vida, assim, a gente tá sempre lutando para manter uma situação assim e ao mesmo tempo com um pouco de medo de não ter, porque a gente não sabe, né, o dia da manhã. Então eu acredito que o futuro dessa situação seja você está sendo muito guiado para esse objetivo, né, da sua conquista. Você tem que se conectar cada vez mais com a sua espiritualidade. Sabe assim, vocês tendem, pelo perfil do signo de vocês, a serem bastante racionais, né? Bastante racionais e movidos pela paixão no sentido das conquistas materiais. E talvez seja muito importante para vocês nesse momento buscarem mais essa conexão espiritual mesmo, porque eu acredito que seja nesse lugar que talvez seja necessário trabalhar mais para que vocês consigam fazer escolhas melhores mesmo e desconectar de certas energias que atrapalham um pouco essa conquista de vocês. Essa foi minha sensação diante de tudo isso, certo? E para concluir essa leitura, eu vou pedir agora para o tarô que me traga como vocês vão estar se sentindo diante desse futuro que se apresenta aqui para vocês. Como vocês vão estar se sentindo? Qual o sentimento? Nossa, não vou aceitar essa carta. Como é que vocês estarão se sentindo diante desse futuro de vocês? Como é que vocês vão estar se sentindo diante do futuro de vocês? Desse futuro? Ops. O Sol. Nossa, dois arcanos maiores. O Sol e a Imperatriz. Bom, vocês vão estar se sentindo assim no ápice da criatividade, sabe? Vocês vão estar se sentindo potentes para gerar, para criar algo novo, sabe? Nesse futuro. Mas é realmente muito importante que vocês se conectem cada vez mais com a espiritualidade de vocês. Isso vai ajudar vocês a abandonarem comportamentos, né? Abandonarem pensamentos, comportamentos que impedem vocês de chegarem exatamente onde vocês querem, né? Que querem e precisam, né? Porque a gente precisa nessa vida de prosperar e viver uma vida tranquila nesse ponto profissional e financeiro. Então, nesse futuro, seguindo essa lógica aqui da leitura, vocês vão estar se sentindo muito bem, sabe? Potentes, iluminados, gerando coisas, criando coisas novas, baseado em uma gestação real. O que é uma gestação? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Lembrando daquela situação da paixão, sabe? Da coisa que vem, que você precisa controlar um pouco o impulso e buscar conhecimento, buscar se preparar, planejamento para colocar em ação as suas ideias. Isso aqui me indica que vocês já vão ter aprendido a fazer o caminho correto das coisas, que é controlar os impulsos, agir de forma estratégica, né? Agir de forma estratégica, buscar conhecimento, planejamento para executar essas situações, se conectar com a espiritualidade, para que vocês sejam bastante conduzidos pela intuição mesmo de vocês, sabe? E não apenas pela paixão, pela vontade, pela pressa de chegar onde vocês querem chegar. E aí vocês vão se sentir dessa forma. Potentes, iluminados, criadores, geradores de muitas ideias e muitas coisas novas no mundo. Que coisa linda, gente. E agora, para finalizar, eu vou trazer uma mensagem do livro Oráculo Eu Vejo Você. Para finalizar a nossa leitura com chave de ouro. Espiritualidade, traga uma mensagem que dialogue com tudo que foi lido aqui, que foi transmitido para o signo de Capricórnio. Uma mensagem, por favor. Crescemos com a crença de que tudo que tivermos de conseguir precisa ser árduo. Desmitifique agora isso na sua vida. Tudo que é para ser nosso tem uma força absurda, e quando estamos no fluxo, entendemos que dedicação é diferente de sacrifício. Gostei, recebam. Recebo também. Não é sobre sacrifício, né? É sobre entender os processos, né? Valorizar o caminho, como diz a mensagem inicial. Valorizar o caminho, o processo. Não é sacrifício. A gente sabe que às vezes as coisas vêm no tempo das coisas, não vem no tempo que a gente quer. E isso é muito louco, administrar a ansiedade, né? Porém, o tempo das coisas faz com que a gente viva tanta coisa, né? No meio desse tempo, entre o que a gente quer e o que a gente consegue. E é justamente isso que é precioso nesse processo, sabe? É isso que é muito precioso.
Isso não é sacrifício, isso é conhecimento, isso é potência, sabe? É potência, é a gente se preparar para chegar bem naquilo que a gente tanto quer. Agora eu vou pedir para vocês um tempinho para eu canalizar uma música, para vocês poderem ouvir durante a semana e se conectarem cada vez mais com essa mensagem, que pode ser que não tenha ficado tão clara, mas com certeza a ideia central a gente tem aqui, que é tipo, larga a mão da ansiedade, controla isso, planeja bem, sabe? Planeja bem as coisas, vai atrás de conhecimento, se conecta com a sua espiritualidade para você ser guiado de forma muito bem intuitiva. Abandonar todos os medos, todos os condicionamentos, todas as coisas que te fazem impedir de chegar onde você quer, certo? Um momento agora para canalização da música. E uma eu do futuro tá aqui pra dizer que eu fui editar o vídeo e percebi que o vídeo que eu tinha gravado anteriormente falando sobre a canalização da música ficou sem áudio. E enfim, tive que vir gravar aqui de novo pra dizer que a música aqui foi canalizada pra leitura de vocês. Ainda bem que eu tinha anotado aqui. Foi Tocando em Frente, de Renato Teixeira, que é uma música que fala sobre isso mesmo, assim, da gente curtir o processo, entender o propósito, né, de estar vivendo cada etapa, cada coisa que a gente está vivendo, os processos de aprendizagem que a gente passa para poder se preparar mesmo, forjar a nossa melhor versão para quando a gente se deparar realmente com aquilo que a gente sonhou, a gente esteja plena, para viver aquilo de forma mais integral possível. Então, ouçam essa música, se conectem com essa energia e a gente se vê em breve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem. Se for possível, hypem esse vídeo. Sigam meu canal, me ajudem a crescer. Por favor, estamos juntos.